Você quer saber o que realmente acontece quando uma mulher percebe que você perdeu o interesse? Então presta atenção. Ela sente antes mesmo de você perceber que perdeu. O problema é que a maioria dos homens pensa que está escondendo bem. Não está. As mulheres são emocionalmente treinadas para perceber micromudanças, silenciosas, sutis, e elas reagem. Oh, elas reagem com força. Essa ideia de que os homens têm o controle da situação, esquece. Quando ela sente que você está diferente, que os toques sumiram, que a conversa esfriou, que o olhar mudou, ela começa a jogar também, mas do jeito dela. E você provavelmente nem vai perceber o que está acontecendo, até já ser tarde demais. E aqui vai uma polêmica. A maioria das mulheres não vai correr atrás de você. Vai testar seu ego até ele derreter. Algumas vão te ignorar, outras vão ficar mais frias, outras vão exagerar na atenção para ver se você ainda reage, mas todas elas, sem exceção, vão mudar. A dúvida que você precisa responder é: você está preparado para lidar com essa mudança? Ou vai ser mais um homem perdido, sem entender o que aconteceu? Este vídeo é para abrir teus olhos, porque entender a psicologia feminina não é sobre agradar, é sobre entender o jogo emocional. Quando você perde o interesse, você aciona gatilhos nela, e cada mulher vai reagir de um jeito, mas nenhuma vai deixar barato. Então, antes de bancar o distante, o ocupado ou o homem difícil, entenda: isso tem consequência. E às vezes, quando você quiser voltar, ela já não vai estar mais ali, emocionalmente ou fisicamente. Vamos destrinchar isso em 10 partes. Cada uma vai te mostrar um lado dessa reação feminina que você precisa entender hoje, se não quiser perder o controle emocional da situação. Primeira, ela muda o tom de voz. Cara, presta atenção nisso. Uma das primeiras reações de uma mulher quando percebe que você perdeu o interesse é mudar o tom de voz com você. E não é aleatório, não. É calculado, mesmo que ela não perceba conscientemente. O tom mais doce some. Aquela voz suave, que antes parecia preocupada ou carinhosa, vira algo seco, robótico, sem cor. E por quê? Porque, para a mulher, a comunicação emocional acontece primeiro pela voz. Se ela sente que você está distante, ela não vai continuar oferecendo o mesmo carinho na fala. Ela se protege. Ela fecha a porta, só que de forma sutil. A maioria dos homens não nota isso. Acham que ela está de TPM, que está de mau humor, ou até que tá tudo normal. Só que não. O tom de voz é o primeiro sinal de que você já não está no mesmo lugar emocional de antes, e ela sabe disso. Ela não vai perguntar diretamente: você perdeu o interesse? Ela vai te testar com o silêncio, com a rispidez disfarçada, com aquele aham gelado. Imagina a seguinte cena: você manda uma mensagem: cheguei em casa. Antes ela responderia: que bom, me avisa se quiser conversar mais tarde, tá? Agora, ela responde apenas: ok. Poucas letras, muito significado. Esse ok pode parecer nada, mas dentro dela foi ativado um escudo. Ela percebeu que você está menos envolvido e, ao invés de se desesperar, ela rebaixa a conexão. E se você não perceber isso, vai perder o momento de reconectar. Aqui está a lição. Quando o tom de voz dela muda, é hora de parar tudo e observar. Ela está reagindo ao que você transmite. Se você quiser manter o controle da situação emocional, precisa aprender a ler esses sinais. O tom dela é como um termômetro da relação. E se você continuar ignorando isso, achando que é só um detalhe bobo, vai acordar um dia com uma mulher ao seu lado que já não está mais com você, nem de corpo, nem de alma. Segundo, começa a te espelhar. Quando uma mulher percebe que você perdeu o interesse, uma das reações mais silenciosas, mas perigosas, é o espelhamento emocional. Isso significa que ela começa a se comportar exatamente como você está se comportando. Se você se afasta, ela se afasta. Se você some, ela também desaparece.
Se você esfria, ela vira gelo. É a forma dela te mostrar, sem dizer nada, que ela está sentindo tudo e vai te devolver na mesma moeda. O mais doido? A maioria dos homens acha que ela parou de ligar, mas na verdade, ela só está te imitando. E isso dói mais do que qualquer discussão. Por quê? Porque você vê o reflexo da sua própria frieza na mulher que antes te dava atenção. E aí, quando ela já está reagindo ao teu desinteresse, você tenta voltar e ela não reage mais. Você começa a mandar mensagem e ela demora a responder. Antes era você quem fazia isso, agora ela aprendeu. Você fazia silêncio para ver se ela sentia sua falta, agora ela faz o mesmo. Só que tem um detalhe: a mulher, quando aprende a te ignorar, se torna especialista nisso. O espelhamento é um aviso. Ela está te dizendo: eu senti. E agora, você que lute. E sabe o que pega? Esse comportamento é uma forma de proteção emocional. Não é sobre orgulho, é sobre sobrevivência. Ela precisa equilibrar o jogo interno dela. Se ela continuar dando, enquanto percebe que você já não está 100%, ela vai se perder. Então ela se blinda. E o que muitos caras não entendem é que nesse momento ela já começou a se desconectar. Ela não está fazendo joguinho. Ela está se preparando emocionalmente para te substituir. E talvez você só perceba quando for tarde demais. Quer manter o controle? Aprenda a perceber quando ela começa a agir como você. Porque quando ela entra nesse modo espelho, ela já deixou de lutar. E um homem que não percebe isso vai acabar tentando reconquistar uma mulher que já virou espelho quebrado. Você se olha, mas não reconhece mais quem está ali. Terceira, fica fria, mas presente. Essa aqui confunde muitos homens. Ela ainda está ali, mas o calor sumiu. Ela continua respondendo. Continua falando com você. Não sumiu do mapa. Mas tudo parece vazio. E aí você pensa: ah, se ela ainda está aqui, está tudo bem. Não tá. O corpo está presente, mas a alma está em outro lugar. Ela não sorri mais nas mensagens. As conversas estão monótonas. Os bom dia viraram oi. A empolgação virou neutralidade. E quando você fala algo legal, ela só diz massa, da hora, entendi. Ela ainda aceita te ver, ainda te atende, mas tem um peso no ar. Um silêncio que antes não existia. Você sente que a vibe mudou, mas tenta ignorar. Aí vem a parte perigosa. Ela parou de discutir. Isso deveria ser seu alerta máximo. Mulher que se importa briga, questiona, confronta. Quando ela parou de fazer isso, é porque ela já está deixando de se importar. Está indo embora por dentro. Você marca algo? Ela até vai, mas parece que foi obrigada. Você fala algo mais frio? Ela não reage. Você some um dia? Ela nem pergunta onde você estava. O erro de muitos caras é achar que essa frieza é temporária, que é frescura ou fase. Mas não é. É consequência direta do que ela está sentindo de você. Ela não está fria do nada. Ela está refletindo a sua ausência emocional. E o que você faz? Alguns tentam compensar com elogios forçados ou gestos frios, mas já era. Quando a mulher entra nesse estado, ela está te dando os últimos sinais antes de partir. Você precisa entender. Quando uma mulher fica fria, mas ainda está presente, ela está te dando a chance de virar o jogo. Mas não por muito tempo. Ela está observando, avaliando se vale a pena continuar. Se você não tomar atitude, não reconectar emocionalmente, vai acabar falando com uma mulher que já está a 1000 quilômetros de distância, mesmo do seu lado. Quarta, passa a investir menos. Tá na hora de ser direto. Muitos homens não percebem o quanto uma mulher investia até ela parar. E quando ela parar, não é de repente. É porque percebeu que está se doando para alguém que parece indiferente. Quando ela percebe que você perdeu o interesse, ela reduz o esforço. Ela para de te lembrar das datas, de mandar mensagem primeiro, de se arrumar tanto para te ver, de perguntar como foi seu dia.
E tudo isso sem fazer escândalo. Ela só diminui. Simples assim. E sabe qual é o pior? Muitos caras só reagem quando isso já virou rotina. Só percebem que perderam algo quando sentem falta daquilo que ela sempre deu e que agora tirou. E aí, começam a correr atrás, tentam puxar conversa, tentam reviver o clima. Só que, na cabeça dela, já passou. Ela já cansou de dar energia para quem não retribui. E aqui vai o puxão de orelha. Homem que não observa os detalhes da mulher que gosta, vai perder ela em silêncio. Você acha que só porque ela está ali, ela vai continuar fazendo tudo? Não vai. E sabe de quem é a culpa? Sua. Você deixou de elogiar, de prestar atenção, de demonstrar interesse verdadeiro. Ficou acomodado. E agora que ela começou a pisar no freio, você quer culpar ela? Não, irmão. Se ela investiu por tanto tempo e agora parou, é porque você não mostrou retorno. E tem mais. Uma mulher que para de investir não está implorando atenção. Ela está testando se você vai acordar. Ela quer ver se ainda existe reciprocidade. Mas se a resposta for silêncio, frieza ou indiferença da sua parte, ela vai entender. Acabou. A verdade é que muito homem só acorda quando perde. Mas o homem esperto entende os sinais antes do desastre. E o maior sinal de todos é esse. Quando ela começa a fazer menos, é porque está medindo o quanto você realmente se importa. Acorda. Porque depois que ela para de investir, pode ter certeza, alguém lá fora vai perceber o valor dela antes de você conseguir reconquistar. 5. Testa. Se você ainda liga. Quando uma mulher percebe que você perdeu o interesse, ela não vai implorar. Mas não se engane, ela vai testar. Vai criar pequenas situações só para ver se você ainda reage. E se você falhar nesses testes, ela confirma dentro dela. Realmente, ele não liga mais. Esses testes não são óbvios. Ela não vai dizer: "Você ainda se importa comigo?" Em vez disso, ela some um pouco. Ela não responde uma mensagem. Ela muda o jeito de se vestir. Ela fala de um amigo novo. Ela muda o cabelo. Tudo para ver. Você vai perceber? Vai comentar? Vai se importar? Só que o problema é que muitos homens, ao invés de reagirem com firmeza, continuam no modo gelado. Fingem que não notaram. Fingem que não ligam. Só que por dentro, ela está marcando ponto por ponto. Exemplo claro, ela posta uma foto mais provocante. Você ignora. Ela pensa, beleza, então ele já não se importa com mais nada. Ou, ela para de dar bom dia. Você também não dá. Mais um sinal de que você está emocionalmente fora do jogo. Esses testes são a última tentativa dela de te puxar de volta. É como se ela dissesse: será que ainda existe alguma reação nele? Ou estou falando com uma parede? E aqui vai a real. Não perceber esses testes é o que enterra de vez a conexão. Porque para ela, não é só sobre o gesto, é sobre o valor. Se ela te testa e você não reage, a mensagem que ela recebe é: eu não tenho mais importância nenhuma para ele. E uma mulher que sente que perdeu o valor aos seus olhos, vai embora, mesmo que você só perceba isso semanas depois. Entenda, quando ela te testa, é porque ainda existe uma faísca. Talvez ela ainda queira acreditar que você está ali, mas se você não acende essa faísca, ela mesma apaga. E quando ela apaga, não adianta correr atrás depois. 6. Postagens com indiretas. Essa é clássica. E todo homem já viu, mas nem sempre entendeu. Ela começa a postar indiretas. Frases de superação, liberdade, desapego, amor próprio, tudo com aquele toque sutil de provocação. Mas atenção, nada disso é aleatório. Quando uma mulher sente que você está distante, ela leva a dor para o palco virtual. Só que não é para todo mundo ver. É para você ver. Ela quer provocar uma reação, sem precisar te mandar uma mensagem direta. É o famoso: se doeu, é porque era para você. O problema? Muitos homens caem na armadilha da frieza. Veem a indireta e pensam: não vou dar moral. Ela quer atenção. Problema dela. E aqui vai a crítica.
O homem que ignora todos os sinais é o mesmo que depois diz: ela mudou do nada. Não mudou do nada. Você só não prestou atenção. Essas postagens são parte de um ciclo. Ela se frustrou, sentiu o seu desinteresse, tentou conversar, não conseguiu resposta emocional. Então, ela tenta expor a dor, mas de um jeito socialmente aceito. Hoje, o Instagram é o novo diário emocional. Cada story pode ser uma carta aberta esperando resposta. Frases como: quem quer, demonstra. Cuidado com quem você ignora hoje. Tô mais leve desde que parei de insistir. Não são só frases bonitas. São códigos, são mensagens cifradas esperando que você entenda o que ela está sentindo e que, de preferência, faça algo a respeito. Mas se você continuar assistindo tudo isso como se fosse um espectador distante, achando que ela está só se exibindo, vai acabar vendo a última indireta ser uma foto com outro cara, com a legenda: agora sim, eu entendi o meu valor. Então, abre o olho. A indireta é o grito de quem não quer se humilhar. Se ela ainda está postando, ela ainda quer te atingir de algum jeito. A pergunta é: você vai ignorar mais essa tentativa ou vai acordar antes que ela te apague da vida real, assim como você ignorou nas redes? Sétima, atenção seletiva. Quando uma mulher percebe que você perdeu o interesse, ela não para de te dar atenção. Ela começa a selecionar onde colocar essa atenção. E isso é mais perigoso do que o silêncio completo. Por quê? Porque ela ainda está ali, mas só responde o que quer, quando quer e da forma que quiser. Ela já não te prioriza mais. Antes, ela respondia rápido. Hoje, demora. E nem pede desculpa. Antes, ela queria saber tudo sobre seu dia. Agora você fala e ela só solta um: ah, legal. Não é falta de tempo, é falta de prioridade. Ela não vai mais atrás dos detalhes, não pergunta mais como você dormiu, nem comenta aquela música que vocês ouviam juntos. Você envia uma foto? Ela nem reage. Manda uma mensagem longa? Ela responde com uma palavra. É sutil, mas é estratégico. Ela está diminuindo o espaço que você ocupa no emocional dela. Isso acontece porque ela está se protegendo. Ela percebeu que investir energia em você, nesse momento, é dar murro em ponta de faca. E aí ela começa a guardar essa energia para ela mesma. Ou pior, para alguém que possa demonstrar mais interesse do que você está mostrando. E é aí que o homem, se não for esperto, começa a fazer papel de bobo. Se esforça mais, tenta puxar assunto, tenta fazer ela rir. Mas nada funciona, porque ela já mudou o filtro. Só passa por ele o que ela quiser. O resto, ela ignora. E sabe o que dói mais? Quando você percebe que ela responde os outros com mais animação do que responde você. Aí a ficha cai. Você deixou de ser o centro da atenção dela. Então, entenda. A atenção seletiva é o começo do fim. Não é que ela não liga mais. Ela só está decidindo onde vale a pena colocar o foco. E, nesse momento, você não está mais no topo da lista. Se você ignorar isso, daqui a pouco vai perceber que está falando sozinho. E quando um homem chega nesse ponto, já era. Ela foi embora por dentro e você ainda está tentando entender quando foi que tudo esfriou. Oitavo, flerta sutilmente com outros. Quando uma mulher percebe que você perdeu o interesse, ela pode começar a flertar, mas com classe. Não vai sair dando em cima de qualquer um, não vai ser explícita. O jogo é mais inteligente que isso. É sutil, é psicológico, é calculado. Ela começa a dar mais abertura para outros caras, especialmente na frente de você ou onde sabe que você vai ver. Pode ser no Instagram, pode ser em um grupo, pode ser até numa conversa simples. O sorriso que antes era só seu, agora aparece quando ela fala com outro. O elogio que você não dá mais, ela aceita de alguém de fora. E pior, ela não esconde. Você pergunta: quem é esse cara que comentou na sua foto? Ela responde com um tom leve: ah, só um amigo. Mas a legenda da foto foi exatamente provocadora o suficiente para chamar atenção. E sim, foi de propósito.
Aqui entra o detalhe importante. Ela não está necessariamente traindo, ela está testando o poder dela, confirmando que ainda tem valor, que ainda é desejada, mesmo quando você age como se não ligasse. É o famoso: se ele não valoriza, alguém vai. E sabe o que dói? Que muitas vezes ela só precisava de uma reação sua para recuar. Mas se você ignora, se banca o frio, se finge de cego, ela começa a se acostumar com o elogio vindo de fora. E quando isso acontece, você perdeu o posto. Homens que acham que têm controle total esquecem que a mulher tem opções. Ela só finge que não tem enquanto se sente valorizada. Mas no momento em que ela sente que está sendo deixada de lado, ela não vai se trancar no quarto chorando. Ela vai ativar o radar. E a verdade é dura. Às vezes, o flerte dela não é sobre querer outro. É sobre te provocar para ver se você ainda reage. Mas se nem isso funcionar, ela parte. Não só emocionalmente, mas com outro cara, outra vibe, outro foco. Então, fica esperto. O flerte sutil é o sinal claro de que ela está enviando a mensagem final. Ou você acorda, ou alguém vai ocupar o lugar que você deixou vago. 9. Te coloca no modo castigo emocional. Esse aqui é pesado e poucos homens sabem lidar. Ela te coloca em silêncio. Mas não é qualquer silêncio. É o silêncio calculado. É o castigo emocional. Ela para de se abrir. Não compartilha mais o que sente. Não divide o dia, não reclama, não briga, não questiona. Nada. E você pensa: ué, acho que agora tá tudo bem. Não tá. Tá tudo guardado. E quanto mais ela guarda, mais longe você está. Esse castigo é diferente do simples afastamento. Ela ainda pode estar falando com você, mas o nível de profundidade foi cortado. Você deixou de ter acesso ao coração dela. E isso, cara, é o maior alerta que você pode receber. É como se ela dissesse: você quer distância? Então, toma o meu silêncio. E aí, começa a sensação que destrói qualquer homem. Ela está ali, mas parece que você não tem mais nenhum impacto emocional nela. E sabe por que isso é perigoso? Porque quando uma mulher te bota nesse modo de castigo emocional, ela está se reconstruindo emocionalmente sem você. Ela está se acostumando a não depender do que você diz, pensa ou sente. Ela está aprendendo a viver sem teu afeto. E quando isso vira hábito, ela já não precisa mais de você. Muitos homens só percebem a gravidade disso quando tentam uma conversa mais íntima e recebem respostas frias, vazias ou genéricas. Tenta perguntar como ela tá e ela responde: tô normal. Tenta fazer ela rir e ela só sorri por educação. E aí vem o desespero. Você começa a sentir que está sendo ignorado por dentro. E é exatamente isso. Ela não está te punindo por vingança. Ela está se desligando. Se você chegou nesse ponto, é porque os sinais anteriores foram ignorados. O jogo virou. Agora é você quem está tentando reconquistar a presença dela. E quanto mais ela mantém o castigo, mais você sente o impacto do que foi perder o lugar que um dia teve com ela. Então entenda, o castigo emocional é a versão feminina do tô indo embora, só que sem levantar da cadeira. E quando ela levantar, já era. 10. Se prepara para ir embora sem aviso. Esse é o fim da linha. O estágio mais silencioso e o mais letal. Quando uma mulher percebe que você perdeu o interesse e decide ir embora, ela não avisa. Ela simplesmente começa a se preparar. Em silêncio, sem drama, sem alarde. E aqui está o erro fatal de muitos homens. Acham que está tudo sob controle porque ela não falou nada. Cara, quando ela para de falar, é porque já tomou a decisão. Ela está se organizando mentalmente, emocionalmente e às vezes até fisicamente para sumir da sua vida. Ela começa a guardar os sentimentos. Guarda mágoas, decepções, memórias. Organiza tudo. Faz a faxina interna. E quando estiver leve o suficiente, ela desaparece. E você fica perdido, perguntando:
Como assim? Mas ela estava aqui ontem, a gente estava bem. Não, você estava distraído. Você ignorou quando o tom de voz mudou. Ignorou quando ela começou a te espelhar. Ignorou o distanciamento, os testes, as indiretas, o silêncio. Ela gritou de 1000 formas antes de sumir. Você só não ouviu. E aí, quando ela sai, você tenta correr atrás. Liga, manda mensagem, posta música triste. Mas ela já não sente nada. Ela virou a chave. E mulher, quando vira a chave, não volta por pena, nem por saudade. Volta só se sentir verdade, mudança real. E às vezes, nem isso basta. Esse ponto final não vem com cena de filme. Não vem com mala na porta. Vem com ausência. Com aquela sensação estranha de que você está sozinho numa relação que já acabou faz tempo, só você não percebeu. Se ela está se preparando para ir embora, é porque dentro dela você já foi. E esse é o aviso final. Ou você muda agora, ou assiste o fim de perto. Mudo, sem reação. Do mesmo jeito que ela sentiu quando você perdeu o interesse. Aqui vai a verdade que muitos não têm coragem de dizer. A mulher não vai te avisar quando estiver indo embora. Ela vai te dar espaço para sentir a ausência dela. E quando você perceber, já não tem mais ninguém para correr atrás. Se você acha que é só se afastar que ela vai correr atrás, cuidado. O que você chama de jogo de desinteresse pode ser exatamente o empurrão que ela precisava para nunca mais voltar. Agora eu quero saber de você. Já passou por isso? Já percebeu uma mulher se afastando em silêncio, desse jeitinho? Comenta aqui embaixo. Eu vou ler tudo e, quem sabe, até responder o seu caso pessoal. Vamos trocar ideia de homem para homem, direto, sem enrolação. Você não precisa passar por isso calado. Bora conversar. Tô aqui.